Olá pessoal, episódio 15 do Anhanguera Pod. Olha só, já estamos no 15º e hoje estou com especialistas aqui da área de biomedicina, professora Juliana, que é coordenadora do curso de biomedicina, e o professor Barbaresco, que tem ampla experiência na área, e eles vão trazer assuntos muito bacanas aqui para vocês hoje. Professores, o podcast é de vocês, fiquem à vontade. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, companhia da Ju, para a gente falar um pouquinho. E algo que a gente quer abordar hoje é o seguinte: pensa você que é estudante, ou você que faz parte já do meio da biomedicina, ou de alguma outra área de saúde, mas tem várias dúvidas, ou melhor, curiosidade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho várias perguntas aqui para fazer para a Ju. Tá? É isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho mais para a gente conhecer sobre a biomedicina, o amplo mercado de trabalho que a gente pode oferecer para os nossos alunos. E é isso, né, Barbaresco? Vamos lá, vamos bater um papo legal. Mas antes de mais nada, deixa eu pegar um gancho aqui. Biomédico, né? Vamos falar então da nossa biomédica que está aqui, professora Juliana Paiva. Sua carreira, a sua formação, né, pegando a partir das suas experiências para depois a gente chegar lá na frente e começar a pegar as nossas curiosidades. Então, Juliana Paiva. Quem é Juliana Paiva? Então, a Juliana Paiva é uma profissional que já está no mercado há 22 anos. Há 22 anos atrás eu estava me formando em biomedicina. Foi uma escolha muito importante para a minha vida. É uma área que eu amo fazer o que eu faço. Além da biomedicina, atuando como docente, eu amo estar junto dos alunos. Então, assim, e depois disso, professor Barbaresco, eu fui desenvolvendo, né, as minhas habilidades na área, porque quando a gente, na verdade, a gente sabe que quando a gente sai da graduação, às vezes a gente fica inseguro um pouquinho, meu Deus, onde eu vou atuar, o que eu vou fazer? Eu sempre escolhi análises clínicas, então eu sempre atuei dentro do laboratório de análises clínicas. E aí fui aprimorando mesmo, né? Fui fazendo minhas pós-graduações, fiz pós-graduação em hematologia, fiz pós-graduação na parte de gestão e estou finalizando meu mestrado em educação. Legal demais. E aí tem um ponto muito importante que é, quando nós falamos em biomedicina, automaticamente nós lembramos ali do laboratório. Sim. Só que, além do laboratório, né, existem outras áreas também. Não que não exista laboratório presente ali em vários tipos diferentes de empresas, né? A gente tem várias análises que precisam ser feitas. Mas pegando a sua área de atuação, ela vai de encontro àquilo que nós chamamos de clássico dentro da biomedicina, que seria análises clínicas. Só que a análise clínica, eu posso subdividi-la, não é mesmo? É isso. E aí, como é que a gente pensa, por exemplo, imagina quem vai ouvir o nosso podcast agora. Ele está entrando na faculdade, ou ele tem dúvidas. Tá, eu quero fazer biomedicina, mas eu não sei muito bem como que funciona. Eu tenho um colega, eu conheço alguém da área que trabalha com análises clínicas, por exemplo, mas e a subdivisão? Uma especialidade dentro desse setor, como que seria? Então, na verdade, hoje o biomédico ele tem mais de 30 habilitações que ele pode desenvolver. Então, tem mais de 30 áreas aí que o biomédico pode escolher. Quando a gente fala, né, a biomedicina, a gente realmente pensa muito em análises clínicas, pensa muito no laboratório. Sim. E eu acho até que é importante a gente frisar a importância do biomédico dentro desse local. Hoje em dia, os médicos, eles precisam de um laudo mais respaldado, eles precisam de exames laboratoriais para eles concluírem um diagnóstico. E é o biomédico que faz isso, né? Então a gente tem um contato muito direto com o médico dentro do laboratório. Essa assessoria científica, ela é muito presente dentro do laboratório. Mas acho muito importante também a gente trazer essa visão de que o biomédico não é só laboratório, né? Como você disse. Então a gente tem uma ampla área aí. A gente tem perícia criminal, que o pessoal gosta muito já de pensar nessa área. A gente tem a tal da estética, que hoje em dia, né, é o boom do mercado. E já trazendo um pouquinho dessa importância, a gente precisa entender que a estética não é só beleza. A estética está muito relacionada também com a saúde, com o cuidado, né? Assim como todas as outras áreas direcionadas para a biomedicina. Né? Então a gente tem uma ampla área de atuação do biomédico. Tem gerontologia,
que hoje é uma habilitação nova, inclusive para o biomédico, mas que está voltada assim, para o processo de minimizar os riscos, vamos dizer assim, do envelhecimento. Certo. Né? E se a gente pegar esse gancho? Então, fazendo um parêntese aqui, vamos lá. Nós começamos a nossa fala pegando ali a análise clínica clássica. Sim. Beleza. Além dela, a gente pode falar das especialidades. Por exemplo, pegando uma experiência minha. Eu lembro que no laboratório de genética, a gente tinha lá uma equipe de biomédicos que validavam os laudos que eram produzidos. Né? Nós pegamos o contexto atual. Na atualidade, a gente tem muitos exemplos de profissionais que atuam diretamente com cuidado, com estética, não meramente pensando em aspectos de beleza, muito além disso, aspectos de saúde. Né? Então, vai da análise clínica, o cuidado e a saúde relacionado à estética, e você trouxe algo que cada vez mais fica nítido, fica presente na nossa vida, que seria a parte relacionada ao cuidado com a terceira idade. Que aí entra uma palavra difícil para a gente pronunciar, principalmente aqui na gravação, que é gerontologia. Tá? E aí, como que esse profissional vai atuar? O que ele faz? Como que aquele futuro aluno, aquele estudante que já está dentro do curso, ou profissional de área que está tentando ali fazer uma transição dentro da sua carreira, o que você tem para contar para nós dentro desse contexto? Na verdade, o que a gente precisa pensar? É como você disse, a gente precisa pensar no cuidado da saúde. E o cuidado da saúde respalda todas as faixas etárias, vamos dizer assim. Né? Então, desde a criança, o adulto, o idoso, então a gente tem que pensar no contexto geral da saúde. E aí o biomédico, ele entra na questão da gerontologia, mas junto com uma equipe multidisciplinar, porque a gente precisa de fato pensar que hoje temos que ter uma equipe multidisciplinar para o cuidado do nosso paciente. Né? E o que o biomédico ele vai fazer? Ele vai ajudar nesses processos de envelhecimento, para que seja um processo, vamos dizer assim, mais saudável, mais natural, para que o idoso ele não chegue nessa faixa etária com tantas doenças, tantas comorbidades que impactam gravemente a vida dele. Então, o biomédico, junto com outros profissionais da área da saúde, né, como a gente disse, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, dentre vários outros, eles vão atuar juntos para minimizar esses riscos para o paciente e dar um processo de envelhecimento, vamos dizer assim, melhor para eles, uma condição de vida melhor para que eles possam viver ainda muito mais, né? A gente sabe até que tem se elevado, né, a expectativa de vida, a média de vida da população, ela tem se elevado consideravelmente. Isso é interessante porque a gente vive um processo de envelhecimento da sociedade. Então, num espaço muito curto de tempo, nós teremos uma parcela muito significativa da população com mais de 60 anos. E, obviamente, que existirá, né, uma demanda grande de serviços, de profissionais para atender essa parcela. Algo que já existe, mas a tendência é que isso se torne cada vez mais frequente. Um outro ponto que a gente pode abordar também, eu acredito que seja muito relevante, pensando na especialização. Quando você fala do laboratório, eu citei o exemplo da genética, mas nós temos, felizmente ali, um incremento de tecnologia, né? E hoje é necessário ser o especialista do especialista, né? Não basta você se formar em biomedicina e ser especialista em genética médica. Você tem que buscar muitas vezes alguma habilitação para conseguir manipular determinado equipamento. Você tem várias áreas de pesquisa, né? Várias sub-áreas ali dentro. A gente pode citar aqui alguns exemplos. Quais seriam os exemplos que você colocaria para falar, olha, dentro de especialidades eu posso falar de genética médica voltada para a reprodução, eu posso falar de hematologia, eu posso falar de microbiologia clínica, eu posso falar de microbiologia ambiental. Então, porque muitas vezes o aluno ou o próprio formando, ele fala, tá, o que eu faço? Né? Quais dúvidas eu tenho? Beleza, eu ouvi um professor dizendo que microbiologia era algo legal, tá, mas o que é essa microbiologia? Onde eu encontro? Onde tem demanda por esse profissional? Né? Então, pensando, demanda de profissional, né? Demanda por profissional, melhor dizendo, e as áreas que existem para que as pessoas possam começar a namorar aquela ideia. Caramba, eu gosto da microbiologia,
gosto da genética, eu gosto da parte ambiental. Fala para nós um pouquinho assim, como trabalhar isso, quais são necessariamente essas áreas? Sim. Na verdade, o curso de graduação em biomedicina, ele vai dar um conhecimento amplo e genérico para esses alunos, para esses discentes. Quando a gente se forma, a gente sim precisa procurar outras especializações. Hoje eu digo muito que não adianta só você ter a graduação. É importante a gente continuar estudando, né? Isso são para todas as profissões. Então, por exemplo, buscando um pouquinho do que você estava falando, vamos pensar na microbiologia aí. Onde que eu posso atuar? Se eu gosto tanto dessa área, eu vou mexer ali com bactérias, com vírus, com fungos. Onde que eu posso atuar? Você pode atuar tanto dentro do laboratório. Você pode atuar, por exemplo, numa indústria de alimentos, porque existe a parte de microbiologia dos alimentos, então isso é importantíssimo, né? Então você pode atuar nessas áreas. Por exemplo, hematologia, que é um outro viés aí da biomedicina. Você pode atuar, por exemplo, dentro do banco de sangue. Então, você pode atuar dentro dessa área, mas lembrando que a gente precisa ir se especializando para tal, né? Eu gosto muito da perícia. Tá bom, então a gente precisa desenvolver muito a nossa parte de biologia molecular, análise de DNA. Por quê? Porque a gente vai a todo momento pesquisar, né? A presença ou não do DNA, qual é o DNA que está presente em cada amostra. Quando a gente fala de ciência, de biologia como um todo, né, pegando a biologia básica, a química básica, muitas vezes nós temos uma ilusão, né, uma afirmação ali que não é tão correta, que é: o laboratório está distante, a ciência está longe, mas na verdade isso faz parte do nosso cotidiano. Desde alguém que produz o alimento ali que vai ser servido, por exemplo, na cantina de uma empresa, um médico veterinário que está trabalhando no final de semana, ele precisa de uma análise rápida. Você tem vários processos que precisam ali de um tratamento feito, né, por profissionais que são essencialmente da área de biomedicina. Então, nós podemos pega a nossa cidade, a nossa realidade aqui. Você tem vários hospitais que funcionam 24 horas, clínica funcionando 24 horas. Você tem, então, uma necessidade de manipular diferentes tipos de equipamentos, diferentes materiais para entregar resultados precisos, corretos, que vão ali fomentar o trabalho de médico veterinário, de fisioterapeuta, de biólogos, de um monte de profissionais, né? Um monte assim, no sentido de pensarmos que a biomedicina ela vai passar por vários campos. E quando nós citamos aqui, olha, você pode se especializar em hematologia, mas não é só pensando, eu vou trabalhar no banco de sangue. Quem pensa, por exemplo, em concursos públicos? Exatamente. Existe ali uma chance. Quem fala, por exemplo, da parte pericial, tem também essa oportunidade. Então, aos poucos a gente vai descobrindo que, diferente daquela afirmação que a gente tinha, que eu citei que seria falsa, a biomedicina está presente no nosso cotidiano, né? Ela se faz muito mais presente do que nós imaginávamos, né? E à medida que você começa ali no curso, não só a biomedicina, mas outros cursos, no meu caso a biologia e outras formações, você começa a perceber que existem áreas que a gente nem imaginava. Então, desde o cuidado com a beleza, o cuidado com as pessoas que começam a fazer parte da terceira idade, as subespecialidades, e a gente pega pessoas que trabalham com reprodução humana, pessoas que trabalham com prestação de serviço para os hospitais, pessoas que trabalham com a hematologia prática no dia a dia, pessoas que trabalham nas indústrias, coletando amostras, garantindo que os produtos cheguem até nós de forma segura. Algo que a gente nem pensa. Por exemplo, você pega um produto em casa, saiu lá do supermercado, coloca aquilo na sua geladeira, abre. Você nem para pensar que tem um monte de micro-organismos que poderiam estar ali dentro. Mas existe um processo seguro. E quem garante essa segurança no processo industrial? Tem lá alguém da área de biomedicina, de biologia e outras áreas para executar um trabalho onde você acaba aplicando aqueles conteúdos que a gente trabalha lá na faculdade. A microbiologia prática, a química aplicada. Então, a gente começa a entender que nós vivemos de forma cotidiana
com biologia, com química, com física, e a biomedicina faz parte disso e a gente nem imaginava. É isso. E às vezes o biomédico ele fica muito escondidinho ali nos processos, mas ele é extremamente atuante. O controle de qualidade para todo o processo que envolve o biomédico, ele segue um protocolo à risca e ele precisa seguir mesmo. A gente, para conseguir certificações em qualquer âmbito, a gente tem um processo rigoroso de controle de qualidade que a gente precisa seguir. Porque senão a gente não consegue nenhum tipo de certificação. Então, é exatamente isso. É porque às vezes a gente não entende o que está por trás de toda a nossa vivência diária. Né? E aí a gente fala, mas o que o biomédico faz? Mas ele está por trás de tudo isso. Né? Pensando muito, por exemplo, relacionado à saúde, que a gente está falando, até processo de envelhecimento. Uma outra atuação do biomédico, que ela até é uma habilitação nova, é ele atuar na fisiologia do esporte. Né? É lógico, juntamente com outros profissionais, também será uma equipe multidisciplinar, mas o que acontece? O biomédico ele precisa estar presente ali, ele precisa saber qual que é a condição do organismo daquele atleta. E é ele que vai estar junto, presente com aquela equipe, desenvolvendo isso para atletas de alta performance ou qualquer outro atleta. Então... E nessa mesma linha de pensamento, a gente não pode esquecer de um outro ponto que eu acho que é fundamental e gera muita dúvida. Beleza, nós falamos de áreas essencialmente voltadas para uma aplicação prática, indústria, laboratório, mas tem o campo acadêmico também. Né? É verdade. Aqui na nossa cidade existem vários cursos de mestrado, doutorado e, felizmente, eu lembro, não vou lembrar o número agora preciso, mas na minha época tinha lá 10, 15 cursos de doutorado e todos eles você poderia admitir. Biólogos, biomédicos, médicos, e muitas vezes quando você entrava numa sala de aula, os seus colegas um era formado em medicina, o outro era biomedicina, o outro era biologia, ou seja, é possível também trabalhar com o aspecto acadêmico, né? Ser doutor em determinada área, como por exemplo a imunologia, Sim. Ser doutor, por exemplo, em biologia celular. E aí vem um ponto interessante, beleza, essas pessoas passam por cursos como esse, nós temos aqui vários egressos que foram para programas de mestrado, para programas de doutorado, né? E onde essas pessoas vão atuar? Além das universidades, existe também a possibilidade de áreas de pesquisa aplicada. Sim. Por exemplo, no Brasil nós temos a Fundação Fiocruz. E quando nós falamos de saúde, de tecnologia, vamos lembrar do processo recente agora da pandemia. Qual foi o profissional que ajudou, contribuiu para o desenvolvimento das primeiras vacinas? Exatamente. A primeira profissional que desenvolveu a primeira vacina aqui no Brasil para a Covid, ela é biomédica. Justamente por ela atuar dentro da pesquisa. Né? E a pesquisa, ela tem ampliado, ela tem ganhado espaço aí, né, no Brasil, no mundo, e é importante a gente trazer esses profissionais e destacá-los por isso. Sim. Porque a gente sabe que não é fácil. Claro. E a vacina, ela surgiu de forma muito rápida e, assim, ao meu ver, enquanto profissional da área da saúde, extremamente efetiva e eficaz. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente relatar isso. E dentro dessa linha de pesquisa, muitas vezes o estudante ou aquele futuro aluno nosso, ele está na dúvida. Tá, eu tenho então um caminho para voltar para a prática comercial no dia a dia, vou trabalhar em um laboratório que presta serviço a uma indústria, ou a um hospital, ou a um hemocentro, mas também ele pode pensar no laboratório de pesquisa, onde ele está ali para descobrir formulações, onde ele vai trabalhar com, por exemplo, um dos problemas que nós temos em qualquer hospital do mundo, micro-organismo resistente. Exatamente. Então, aqui hoje nós temos uma área de pesquisa que é voltada para a detecção de micro-organismos resistentes. Micro-organismos que infelizmente acabam provocando doenças como pneumonia hospitalar, pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção de trato urinário. E como que um profissional vai atuar ali dentro? Ele vai cursando ali o seu mestrado, o seu doutorado, ou trabalhando no centro de pesquisa, ele ajuda a detectar onde esses micro-organismos estão, como que eles chegam até os pacientes, ou seja, é mais um caminho para a gente pensar em atuação profissional, né? Seria o aspecto de se tornar um pesquisador, né? Aí profissionalmente falando. Mas, Ju,
fechamento geral aqui do nosso bate-papo. O que um biomédico faz? Ele faz análise clínica, aí ele faz estética, ele atua na estética, ele atua na perícia criminal, ele atua na docência, e aí a gente abre uma área muito grande, tá? E aí eu vou incluir aqui a microbiologia, a hematologia, a bioquímica, está totalmente relacionado com os nossos metabolismos, né? Os nossos processos metabólicos do organismo, imunologia, patologia, e aí a docência abre um leque gigante para esses profissionais. A gente volta também para a pesquisa desses profissionais, né? Gerontologia, fisiologia do exercício, e tem mais de 30 habilitações aí que o biomédico pode atuar. E pensando em quem está ouvindo agora, a gente lembra o seguinte: tem curiosidade? Procura. Né? Nós estamos aqui, né, para orientar, para tirar dúvida, para bater papo. Passa aqui, toma um cafezinho com a gente. Se você já é aluno, da mesma forma. Às vezes está em dúvida, não ficou claro qual caminho seguir. Vamos conversar. Conversando a gente vai sempre achar uma rota para encontrar ali a melhor aplicação daquele profissional. Beleza? Um abraço, gente. É isso, gente. Eu quero agradecê-los. Por esse momento e dizer para vocês que é um enorme prazer poder conversar, né, um pouquinho mais sobre biomedicina. E não se esqueçam, venham nos conhecer, venham conhecer a Faculdade Anhanguera de Uberlândia. Nós estamos aqui à disposição de vocês. E hoje o nosso curso de biomedicina, ele é nota 5 no MEC, assim como a nossa instituição. Nós esperamos vocês. Um grande abraço.